Olá, eu sou o Samuel Brasileiro e esse é o Primeiro Plano, programa de cinema da TV Otimista. Hoje a gente conversa com Darwin Marinho, diretor e artista visual formado em cinema pela Vila das Artes. Darwin tem experiência com filmes, videoclipes e também curadoria. No programa de hoje, a gente assiste ao curta-metragem Teto. Então, vamos ao filme. Amiga, vem aqui em casa. Acabei de me mudar. Vem conhecer uma plantinha. Comprei uma plantinha doida.
Nós acabamos de assistir ao curta-metragem Teto e a gente está aqui com o diretor, Darwin Marinho. Darwin, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Eu acho que você é uma pessoa que tem um leque de experiência muito amplo, assim, tanto no campo artístico, mas também especificamente ligado ao audiovisual. Eu queria que você falasse um pouco como é que você chegou no cinema, né? E como é que todas essas experiências de algum lugar elas te influenciam também. Então, quando chegou esse momento de escolher o que é que, sei lá, termina, né, o ensino médio e vai fazer vestibular, na época, né, na minha época, gente, era coisa do vestibular mesmo. E eu queria fazer um curso que tivesse a ver com cinema e audiovisual, eu já tinha, sei lá, tinha esse interesse, tanto por, sei lá, ser muito cinéfilo, assim, de ir em locadora, ficar lá olhando, me perdendo, assim, nas capas dos filmes e lendo lá. Passava muito tempo para escolher o que eu queria ver, isso desde sempre. E aqui em Fortaleza não tinha ainda o curso de cinema da UFC. Eu acho que a primeira turma da Vila das Artes abriria no ano seguinte, assim, do ano da primeira vez que eu fiz vestibular, e eu escolhi sair procurando nos cursos que tinham disponíveis quais eram os que tinham mais disciplinas ligados a cinema. E aí, na publicidade, eu lembro que tinha, tipo assim, umas 3 cadeiras e tinha uma cadeira optativa de cinema brasileiro que há muito tempo não era ofertada. E algumas cadeiras de linguagem audiovisual e produção e tal. E aí foi isso, escolhi fazer publicidade. E dentro da faculdade começou, né? Logo quando eu estava lá, começaram as conversas sobre a implementação do curso de cinema, especialização em audiovisual e também outros projetos de extensão. Eu participei acho que por um semestre do LEA, que era o Laboratório de Estudos e Experimentações em Audiovisual. E quando eu entrei na universidade, no curso de publicidade, eu entrei no segundo semestre, então eu fiquei, tipo assim, 6 meses livre. E eu frequentava muito o Cineclube da Casa Amarela. Então, sei lá, de alguma forma, eu lembro que na época, acho que a curadoria era da Camila e da Carol Vieira, e elas faziam mostras, tinha muitas mostras de cinema clássico. Eu lembro de ver mostra do Hitchcock, do Bergman, aí também lembro do John Waters, e era isso, né? Eu não lembro se era toda semana ou se era quinzenal, mas, enfim, tava lá sempre, assim. E esse repertório foi se formando, mas logo que eu comecei a trabalhar na parte de publicidade mesmo, com design gráfico, fui meio que me afastando disso, né? Tipo, me afastando do rolê de cinema, mas continuava ali dentro desse espaço, dentro desse universo da comunicação e das artes também, mas meio que atuando como designer e posteriormente como DJ também, né? Que era... Entrei no coletivo Fertinha e comecei a tocar. Tinha com essas também movimentações, né, que estavam acontecendo, né, na cidade. Sim, eu acho que foi esse... E eu lembro, assim, de acho que duas... Acho que tem alguns momentos, assim, bem significativos. Quando, nesse período, né, de início da faculdade e me formando nesse repertório... formando esse repertório audiovisual, de ir para cineclube, ter outras discussões sobre cinema. Tinha uma amiga que ela participava de uma ONG, nossa, agora eu não vou lembrar o nome, mas ela também tinha muito, a Beatriz Jucá. Ela é jornalista e ela também, e nessa época ela estava passando por uma formação em audiovisual e a gente, tipo assim, conversava muito. E aí a gente começou a tentar a gente escreveu um argumento e realizou um filme num edital que era Fortaleza 24 Horas. Sim. Essas tipo, histórias eram super legais, que era em homenagem ao aniversário de Fortaleza, né? Sim, e aí a gente realizou esse filme, que era um filme de 1 minuto,
de escolher uma hora do dia de Fortaleza, enviava um projeto e a gente fez um filme de 1 minuto que era uma viagem de trem da estação da Parangaba até a estação João Felipe. E aí foi isso, assim, acho que essa foi minha primeira experiência com cinema, ainda dentro da universidade, ainda estudando publicidade. E aí realizei esse filme, era eu, a Beatriz Jucá, o Daniel Bandeira e era isso, tipo assim, e esse filme já era dentro da Vila das Artes, né? Era era um edital da Secult, mas era realizado pela... Sim, Enfim, ligado era ao NPD, né? ligado ao NPD da Vila das Artes. E aí é isso, né? Eu acho que essa produção da Vila, eu lembro que na época tinha... Enfim, ainda tem hoje uma relação com a UFC, mas eu acho que na época, pelo menos, como era da UFC, eu sentia isso mais próximo, porque tinha exibições dos filmes da Vila, tinha algumas formações que eram conjuntas também. Acho que é porque muito que a escola, né, ela era, ou é ainda, não sei, ela é um projeto de extensão do curso de cinema, né, da UFC. E eu acho que na época a Vila ainda não tinha, o prédio da Vila das Artes ainda não estava pronto. Então, algumas aulas aconteciam, as aulas meio que aconteciam, acho que tinha aula que acontecia na Casa Amarela. Sim. Então estava tudo ainda muito, enfim, ainda não tinha um lugar específico, né? Então, acho que as presenças na UFC era bem maior. E aí era isso, fui de alguma forma me aproximando e me sensibilizando para outras estéticas e outras produções. Mas é isso, né? Fui trabalhando com design, com design gráfico e fui meio que... Era isso, assim, para mim já estava dado, né? O que era que eu ia fazer da minha vida e onde era que eu ia atuar, que era essa coisa da produção cultural, do design. Mas no meu último trabalho, que era antes de tipo, migrar mesmo, eu trabalhava numa revista e lá, quando começou acho que em 2015 eles começaram a ter um pensamento de sair mais do impresso e ir mais para o multimídia. E aí eu comecei tipo, a editar vídeo e na Fertinho eu já editava vídeo. Sim. E quando abriu a turma, eu já estava lá, né, me aproximando mais dessa linguagem de vídeo, tipo, de trabalhando nisso. E quando abriu a seleção da Vila, foi quando eu resolvi, não, eu tô querendo muito estudar, eu quero muito entrar mais pensar mais isso, tipo, de trabalhar com essa estética do vídeo, das artes visuais dentro do vídeo. E fiz a seleção da Vila. Sim. Que foi enfim, né, foi esse processo de formação, né, tipo, de 2 anos. Sim. É a terceira turma, é? É a quarta turma. Quarta turma, né? E de 2 anos e meio, né, mais ou menos. E é um curso longo e que abre muitas oportunidades, assim, porque toda semana é um professor diferente. Então, você tem, sei lá, um curso muito intenso e que vai em várias direções, assim, da realização audiovisual. Não só pensando para cinema, mas também pensando isso de forma mais expandida. Tu sente que esses espaços formativos muito distintos, assim, né? A universidade, que tem claro, você fez publicidade, mas que tem uma estrutura um pouco mais fechada, né? A Vila das Artes, que tem uma estrutura um pouco mais aberta, assim. Como é que tu acha que esse teu repertório foi se transformando por essas experiências educativas, né, na verdade, que tu teve com o cinema? Eu acho que a formação da Vila foi fundamental, assim, na minha vida, sabe? Não só enquanto conteúdo e o que me foi apresentado ali pelos professores, mas eu acho que foi um momento de amadurecimento muito grande meu, de amadurecimento pessoal. E também o que era, às vezes, essa coisa de não ter muita continuidade, porque em uma semana você tem um módulo, na outra semana você tem outro, e às vezes nem sempre tem uma conversa direta entre os professores. Então, às vezes, você participava de aulas com metodologias muito diferentes. Você aprendia muito dentro dessas descobertas. Eu acho que uma coisa pra gente começar no nosso próximo bloco é exatamente sobre o Teto, né? Que eu acho que é um filme que ele surge não só na Vila, mas acho que muito, pelo que você já me falou também, né? Pela própria experiência também de estar, né? Nesse ambiente.
A gente vai dar um intervalo agora, mas a gente volta daqui a pouco para conversar mais com o Darwin Marinho. Então, fiquem aí que a gente já volta. Estamos de volta aqui no Primeiro Plano. A gente hoje está conversando com o diretor Darwin Marinho. Darwin, a gente estava conversando antes sobre a tua experiência na Vila das Artes, né, que tem uma formação, que inclusive é referência, né, no Brasil, de forma mais experimental até de se estudar o cinema. E o Teto, ele é um filme que ele é feito dentro dessa experiência, né, também. Como é que você chegou nisso, assim? E a outra coisa que eu queria saber também é porque eu acho o filme muito visual. Eu fico pensando muito também nessa sua experiência de ser designer gráfico também, de trabalhar muito com imagem. Como é que isso também lhe influenciou a construir, né, a obra? O Teto, na Vila, o programa de formação da minha turma, era diferente do que está agora. E eu acho que era mais parecido com a anterior. A gente tinha nos primeiros 4 meses de curso um ateliê que era imagem e cidade. E acho que nos primeiros 4 meses não, mas assim, no primeiro ano de curso a gente tinha esse ateliê. E a gente era muito influenciado com as referências que os professores traziam, a pensar qual é essa relação de estarmos aqui em Fortaleza, olhar para, sei lá, aspectos que estão no nosso cotidiano e como é que a gente produz, produz sobre isso, né? E aí o Teto, ele aconteceu nesse ateliê, no primeiro ano de escola, esse filme foi feito. Então acho que tudo era muito novo, assim, tudo era muito recente. E eu lembro a cada ateliê que passava, eu ficava pensando, né, tipo, ficava nisso, né, de olhar o cotidiano, de olhar os caminhos que eu fazia para ir para a vila, ficar muito atento ao que estava acontecendo ao redor. E nessa época eu morava na Rua dos Tabajaras e eu ficava gravando muito a rua, assim, a parte da varanda. E porque era isso, assim, acho que a rua tinha uma movimentação muito grande. Né, se a gente olha, isso era 2015, e a região da Praia de Iracema, ela vive passando por novas requalificações, né? Assim, acho que eu já acompanhei várias, assim, tipo, vários momentos de auge e decadência da Praia de Iracema, e eu, tipo assim, eu nem sou, enfim, né, nem sou tão velho assim, tipo, então eu acho que a gente já viu esse momento de transformação várias vezes, né? E eu acho que a gente estava em um desses momentos, assim, em 2015 também. Então, ao mesmo tempo que tinha uma movimentação muito grande na rua, eu olhava para lá e via o processo de gentrificação, né, acontecendo de uma forma muito violenta também. E eu acho que a minha intenção quando estava pensando nesse filme, a minha intenção de filmar era evidenciar esse processo, tipo, e me incluir nele também, assim, porque o fato de eu estar morando ali também dizia alguma coisa. Então, eu acho que quando o Teto surgiu, assim, né, as primeiras tentativas desse filme era muito isso, né, de colocar a câmera para gravar a rua. Mas aí depois eu comecei à medida que foram avançando as disciplinas e as discussões sobre os projetos, primeiro eu desisti do filme. Eu resolvi que não daria para fazer o filme que eu queria no período de tempo que a gente tinha para realizar, que era bem curto, e eu acho que precisaria de uma pesquisa maior, e aí eu desisti. E aí quando a Linga de Acácio foi dar uma disciplina de fotografia, ela saiu, eu lembro dela trazer várias referências do cinema daqui, tipo, de filmes daqui. Eu acho que até gente, eu não vou lembrar o nome do filme, mas acho que até Tutá também, que é um filme do Leonardo Moura Mateus, que vocês fizeram ainda na UFC. Eu não sei se é um dos...
Acho que foi um filme que a Linga fez a fotografia. Foi o História de uma Pena. Não foi História de João Pena. É um que tem uma festa, que a Loreto faz um lip sync. O Completo Estranho. Pronto, foi o Completo Estranho. E eu lembro de ver o Completo Estranho e dela falar muito sobre o processo de cada, enfim, né, de cada imagem, tipo assim, de como a decupagem foi surgindo, de como o roteiro foi surgindo, como o filme foi aparecendo, e eu ficar muito assim, e aí, tipo assim, eu tenho que isso, sei lá, me inspirar muito e me motivar muito para conseguir realizar o Teto. Apesar de serem filmes muito diferentes, Sim. assim, mas eu acho que ver o processo do Completo Estranho me fez acreditar que era possível fazer Sim. o Teto se eu conseguisse deixar a história mais, tipo assim, se eu conseguisse encontrar essa história, encontrar o que era. E aí o encontro com essa história foi, ao invés de filmar a rua, filmar a minha casa. Então, filmando essa casa, filmando as texturas dela, apesar da rua estar ali muito presente no filme, né? Mas eu acho que é isso, né? O filme, acho que até tem um pouco dessa minha trajetória, né? De primeiro olhar para a rua e depois olhar para dentro de casa. A própria dramaturgia do filme, né? Ele se estrutura exatamente você saindo da rua, né? Saindo da rua, não é direito da rua, mas das moradias na rua, né? Você tem sempre um colchão, né? Você tem esses elementos para essa casa, que a grande diferença delas é principalmente o teto, né? A ideia de você... Essa ideia do teto, né? Assim, eu acho que é uma curva bem interessante para a gente conversar também. Sim. E aí veio isso, né? Veio essa mudança de trabalhar essa perspectiva, tipo, de um estranhamento com um espaço ao redor e de se implicar nisso, nessas mudanças e o que acontece, o que está em volta, mas a partir dentro da perspectiva de quem está de alguma forma protegido sobre esse teto, né? Apesar de que as infiltrações estão ali e as entradas, e enfim, né? A casa está toda aberta, assim. Sim. Portas, tudo tem muito uma... Me chamou, por exemplo, muita atenção no filme, que é um filme que ele é bem realista, vamos dizer assim, na sua abordagem. Você começa vendo essa rua, meio uma coisa mais documental, um documentário um pouco mais de observação. Depois você tem essa personagem, a personagem da Jéssica, que é apresentada, entrando na casa com uma planta, ligando, olha, acabei de me mudar e tal. Mas parece que o filme ele tá sempre com ele tem alguma torção nesse cotidiano, assim. Eu acho que isso vem muito, eu fiquei pensando muito na iluminação, na luz. Eu queria até que tu falasse um pouco como é que eu acho que tem um diálogo completo estranho, essa luz. Sim. Mas eu acho que ali tem uma coisa que é uma luz quase de festa, mas dentro da casa. Sim. E ao mesmo tempo é uma coisa meio fantasmagórica aquela luz, assim, né? Pois é, eu lembro que as referências de iluminação que eu tinha para o filme eram muito referências de videoclipe. Que eu acho que é isso, né? Também liga muito a minha história com música e até com o meu trabalho atual, né? Que também tá circulando nisso. Dirigiu alguns videoclipes também. Pois é, e aí e também a coisa da formação de repertório, né? De audiovisual, que acho que pra mim também tem uma coisa muito básica que é de videoclipe e de novela, que me influenciam muito, assim. E aí é isso, né? Tipo, tinha muito uma coisa de pensar luzes que, quando iluminasse a Jéssica, provocasse um outro efeito na pele dela, tipo, de refletir. E aí tinha isso, dessa luz roxa, dessa luz azul e também do que eu vinha vendo de videoclipe. Eu lembro que eu queria muito uma luz parecida com a luz que tinha no clipe de Bitch Better Have My Money, da Rihanna, e que isso tivesse, de alguma forma, na casa da Jéssica também. E aí fui construindo isso, né? A gente foi procurando esses pontos de luz e formando essa coisa também. Outra referência, que o filme também tem um lip sync e também vem de outro... vem isso, né? Tipo, eu lembro que eu tinha visto tinha um filme, o Girlhood, que tinha uma cena de lip sync. E eu ficava, tipo assim, gente, isso é muito lindo. E quando eu pensava na Jéssica, que é isso, tem uma coisa de que mesmo que ao redor da casa tenha esse estranhamento ela tá muito confortável ali. Sim. E ela tá muito livre, tá muito confortável. Ela tá ocupando a casa, né? Assim.
E isso para mim era trazer... Eu tinha muita vontade de trazer esses elementos. O que é que faz com que a gente perceba a Jéssica como a dona dessa casa e como esse lugar onde ela tá super bem, assim. E tinha uma coisa muito de trazer uma representação que fosse, sei lá, mais positiva para pessoas trans, assim. Enfim, né, apesar de, sei lá, ter várias críticas a esse modelo de representatividade só pela imagem, mas tinha uma coisa de trazer uma narrativa. Mas é o gesto, assim, é o gesto de construção de presença na cena, né, também. Mas também tinha essa coisa de trazer uma narrativa que escapasse também desses modelos de, sei lá, de violência, de que muitas vezes a gente via uma pessoa, sei lá, tá interpretando um papel e esse papel é só um gatilho para várias violências, assim. E aí eu também queria fugir disso. Massa. Eu acho que essa discussão que tu traz, na verdade, vai ser muito importante para a gente falar depois sobre também teus outros trabalhos com os movimentos ligados ao cinema negro brasileiro, que eu acho que é uma discussão que tangencia, assim, né, se encontra de maneira muito forte. A gente vai dar um intervalo agora e a gente volta daqui a pouco para continuar nossa conversa com o Darwin Marinho. Estamos de volta na nossa conversa aqui com o Darwin Marinho, né, no primeiro plano. Darwin estava falando sobre o teto antes, estava falando somente sobre o posicionamento ético, né, estético do filme com a Jéssica, né, com o personagem da Jéssica. E eu acho que uma coisa que chamou muito minha atenção também no filme foi exatamente essa passagem da rua para a casa, né? Mas olha da rua como também uma moradia, a casa como uma moradia. Porque no final do filme, eu quis falar um pouco sobre o final, né, também, eu fiquei pensando muito no filme como se fosse um avesso daquele conto do Cortázar, que é a casa tomada. Que a casa tomada, a casa ela se fecha. E a casa da Jéssica, no final, parece que ela se abre para o mundo, né? E se abre de um jeito que o que invade são roupas, né? São outros objetos, não objetos da rua, né? Mas objetos que são quase da vida, né? Mesmo assim. Sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que você pensou essa construção até para chegar nesse final específico, assim? Pronto, quando tava... Depois quando tinha falado, né, dessa disciplina da língua que me fez, sei lá, ficar motivada para fazer o filme, eu comecei a pensar em um roteiro que pudesse ser filmado em 2 dias, porque seria os dias de filmagem que a gente teria para realizar, né? Porque eram muitos projetos para serem realizados na vila, então tinha uma coisa da dinâmica da escola que a gente só teria 2 dias para filmar. E aí foi isso, assim, comecei a pensar numa história que fosse mais simples, assim, e que esse ato final tivesse enfim, que a gente acompanhasse a rua, acompanhasse a Jéssica dentro da casa, acompanhasse a casa e quando a Jéssica saísse de casa, a casa se transformasse. E aí ficava pensando que transformação seria essa da casa, né? Que seria o que acontece quando Jéssica permite que o que está fora e quer entrar dentro da casa entre, assim. E aí, para mim, as roupas, elas trazem muitos signos de presença e de ausência, né, ali. E eu acho que era esse signo que trazia essa transformação, porque de alguma forma eu materializava o que estava tensionando a casa de alguma forma, né, que tipo assim, sei lá, pode ser a própria vida, pode ser o que está ao redor do espaço, pode ser o que está dentro dele mesmo, mas também continuava com uma atmosfera invisível, assim, porque você não vê, tipo, materialmente você só tem vestígios, né? Eu fiquei pensando muito sobre quase como se fosse uma espécie... Claro que são tudo leituras, né? Porque o filme também não se propõe a explicar, né? Mas eu fiquei pensando muito nessas presenças que ocupavam essa casa também, né? No momento que você sente o peso, né? Das pessoas que passaram, né? Porque você está lidando muito com as cicatrizes da casa também, né? Com as rachaduras, as infiltrações, né?
E também tem outro momento também que me chamou a atenção, foi quando a Jéssica tá dormindo, assim, eu fiquei pensando até, cara, a casa tá... Será que esse tempo todo era a casa que tava observando essa personagem, sabe? Eu fiquei também muito com essa imagem na cabeça. Sim, eu acho que tem muito isso, né, da casa, de como a gente olha pra casa, dela também é um personagem, né? Na real, a única personagem não é a Jéssica, mas a casa também. E eu acho que é isso, né? Era a casa que eu tava morando na época, então acho que tem muito a ver também com a relação de como eu me sentia morando ali dentro também. Que apesar de, sei lá, de ser, enfim, era uma relação também muito conflituosa, assim. Eu acho ótimo ter trazido isso pro filme também para você entender, né? Você nem sabe explicar, mas você consegue fazer um filme sobre. Darwin, além de diretor, né, e artista visual, você também tem uma atuação com movimentos que são ligados ao cinema negro brasileiro, né? Especificamente a APAN e a Negritude Infinita, que é uma mostra que acontece aqui em Fortaleza. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois processos, assim, e a importância que você vê também nas organizações para as mudanças que vêm acontecendo, né, dentro da estrutura do cinema, assim, algumas mudanças, mas mudanças estão acontecendo. Né? A APAN eu conheci quando eu comecei a estudar cinema. Que é a Associação dos Produtores, né? A Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro no Brasil. E quando comecei, né, a entrar ainda na Vila, estava muito preocupada como era que eu ia trabalhar, assim. Porque eu não, sei lá, à medida que passava o tempo, que eu me formando, eu, tipo, ficava pensando nessa minha mudança de trabalho, e eu não sabia, sei lá, por onde me articular, como começar. E eu lembro que eu vi um post no Facebook falando que era, tipo assim, de cadastro na APAN, de associação. E aí, sei lá, preenchi lá o formulário e comecei a participar das reuniões. E eu acho que foi uma experiência de entender de possibilidades de articulação política para interferir no cenário, né, do cinema negro, de como é o cinema negro brasileiro, que é um cinema muito branco. Se a gente pensa os dados que foram produzidos, a quantidade de diretores negros que a gente tem, que a gente tinha acho que hoje já tem acho que hoje esses dados já seriam diferentes, mas até 2018 eram pouquíssimos, assim, eu acho que, tipo, 2% dos realizadores que estavam na sala de cinema comercial eram negros, e eu acho que não tinha nenhuma diretora, nenhuma mulher negra. Assim. E isso, tipo, nos últimos 20 anos, assim, né? Então, a APAN, ela fez várias articulações para interferir diretamente em políticas públicas, tanto na SPCine, quanto em alguns editais, quanto na Ancine. E ela surgiu a partir de editais de cotas afirmativas também, né? A partir de que realizadores negros começaram a entrar acho que no primeiro edital do MINC que foi afirmativo, Viviane, Larissa Fulana de Tal, Davi Ainan. A gente conversou com o Del aqui no programa, e o Cabeça de Negro, né, o longa foi de um edital acho que foi o único, na verdade, de longa-metragem edital afirmativo que teve, que teve ele, o Gabriel Martins e a Viviane Ferreira, né? Pois é, a partir do momento que essas pessoas pessoas negras começaram a acessar esses espaços de realização, começam a se articular para que mais pessoas possam acessar também. E a APAN vem muito nesse sentido, de, para mim, me apresentar muitas possibilidades de trabalho, me apresentar, tipo, várias articulações que são possíveis com realizadores negros de outros estados, de conhecer outras realidades e entender o que é que pode ser modificado aqui. A Negritude Infinita vem um pouco dessa, assim, de perceber essas questões e pensar algo específico para a realidade cearense, assim, ou não? Também, mas não só. Porque a Negritude Infinita, ela surgiu paralelamente, assim, o Leon e o Clepson
o Leon queria muito fazer uma mostra de cinema negro brasileiro e, junto com o Clepson, eles começaram a articular a Negritude Infinita. Sim. Na primeira edição eu participei na comunicação e depois passei também a fazer parte da curadoria. E aí, hoje as ações da Negritude Infinita elas vão para além da mostra. A gente realizou agora, final de 2020, início de 2021, um censo de profissionais negros do audiovisual do Ceará, pensando nisso, que para interferir, a gente não tem dados assim, sobre quantas pessoas negras trabalham com cinema e audiovisual aqui no Ceará. E o censo é um ponto de partida para a gente ter esses dados, apesar de a gente saber que precisaria de uma pesquisa muito mais ampla para conseguir, mas tentar entender que existem profissionais negros atuando no cinema cearense, mas que muitas vezes eles estão tipo estão em categorias mais básicas, assim, tipo, eles não estão em cargos de decisão dentro dos sets, dentro dessas produções, e muito também porque, enfim, não só pelo racismo estrutural ou pela falta de oportunidade, mas também por falta de políticas públicas que pensem a inclusão desses profissionais, assim. Eu acho que, por exemplo, o que a gente vê na SPCine ou em outros editais que assumiram, ou em outras instituições que assumiram cotas afirmativas nos seus editais, é tipo uma mudança mesmo de cenário de quem está produzindo, sabe? Inclusive, não só uma mudança no sentido dos profissionais, mas você vê também uma mudança muito forte assim na entrada dos filmes, né? Ou como os filmes, quanto mais diverso você tem, né? Os filmes e pessoas produzindo, você consegue, o audiovisual de fato, ele consegue avançar mais. Davi, assim, nosso tempo já está quase acabando, eu sei que vai rolar Negritude Infinita, né? De novo, eu queria que você falasse um pouco onde é que as pessoas podem também conhecer mais, porque eu acho que é uma das ações muito importantes daqui, assim, que vocês têm feito. Pronto, a mostra vai acontecer agora em março, vai estar disponível no site da Negritude Infinita, a mostra vai acontecer toda lá no site mesmo, vai acontecer online. A gente, esse ano, selecionou, acho que vão ser uns 35 filmes, eles vão estar exibidos vão estar disponíveis durante 10 dias, entre curtas e longas, e filmes curtas, longas, médias, e, enfim, gêneros diferentes, né, assim, tem filme de ficção, tem documentário, tem filme experimental, tem filme que está mais no espectro das artes visuais também. Então, eu acho que tem uma coisa da Negritude Infinita que é muito massa, assim, é que a gente está aberto a vários formatos e pensando a negritude de uma forma expandida mesmo, assim, de que as narrativas que a gente pode produzir, elas têm muitas possibilidades, né, assim. Isso é incrível. Davi, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Acho que também tanto ter exibido o filme, mas também ter conversado com a gente. Agradeço também pelo convite. Muito bom poder falar desse filme. Foi o primeiro, assim, o comecinho da minha trajetória no cinema. Depois a gente volta com mais também. É isso. A gente fica por aqui e a gente espera vocês no nosso próximo programa, nesse mesmo dia e nesse mesmo horário.